Muito bem, pessoal, vamos fazer aqui uma gravação e nessa gravação eu vou explicar para vocês a questão do servidor DNS. Então, eu vou dar andamento à atividade. Eu tenho aqui a minha máquina Linux, certo? E eu tenho aqui uma estação que é a nossa máquina lá, certo? Então, vou abrir aqui um cmd. E daí eu vou dar aqui um ipconfig. Nesse ipconfig, ele vem trazendo para mim a rede, o 92.168.1.15, né? Então ele vem pegando ali, ó, exemplo, né? .org e o 92.168.1.15. Então vou dar um ping aqui no www.google.com. Então ele está respondendo, fez a resolução. E o meu gateway aqui é o 92.168.1.1. Então, o que acontece? Essa minha máquina aqui, deixa eu verificar aqui, quem que está fazendo a resolução DNS para ela? ipconfig/all. Observa que aqui, ó, quem está fazendo a resolução DNS para a minha máquina é o 8.8.8.8, é o Google, certo? Então, eu não tenho, neste momento, um servidor DNS na minha máquina. Então, o que eu vou fazer? Eu coloco do Google, que vai funcionar. Só que eu posso instalar e configurar um servidor DNS para fazer essa resolução interna na rede, certo? Então, como que eu faço isso? Então, eu vou mudar aqui no meu servidor de HCP. Vou mudar no meu servidor de HCP para que os parâmetros inclua o meu servidor de domínio, que eu vou colocar aqui. Então, eu vou lá, é um cd/etc/dhcp, aí eu vou dar um ls, o arquivo que eu quero editar é o dhcpd.conf, eu vou dar um nano dhcpd.conf, enter. Então aqui, ó, eu vou mudar, em vez de ficar exemplo, eu vou colocar aqui como se fosse o domínio aula.com, aula.if, né? Aí eu vou lá nos parâmetros, eu vou fazer algumas mudanças. A minha rede aqui, ó, eu vou mudar aqui para a rede 92.168.1 e ela tem que ajustar aqui o início e o final. E aqui, ó, o meu router vai ser o meu servidor. O meu router da rede vai ser o meu Linux, vai ser o 92.168.1.1. E aqui do DNS eu não vou ter mais o DNS da Google, eu vou colocar o 92.168.1.1 também. Quer dizer, minha máquina Linux ela vai ser o router de rede, ela está sendo o servidor de HCP e ela vai ser também o servidor DNS. Nesse caso aqui eu salvei, vou dar um Ctrl+O, Ctrl+X para sair. Eu vou limpar essa tela e vou reinicializar aqui. Então, /etc, /init.d, /isc-dhcp-server, espaço restart. Enter. Ele reinicializou. Eu vou dar um IPA. Então tá ali, ó, 92, a IMP0S8, 92.168.1.1, certo? O que eu vou fazer agora? A minha máquina tem que pegar os parâmetros novamente. Então eu vou colocar ipconfig cls, então eu vou colocar lá ipconfig/renew. Então já mudou aqui, ó. Pode observar aula.if, o 92.168.1.15 e o meu gateway aqui é o 92.168.1.1. E o DNS, então eu vou colocar aqui ipconfig/aula.
pode observar que o meu DNS também é o 92.168.1.1. Então, pode observar o gateway, né? O 92.168.1.1. DHCP, o 92.168.1.1. Aqui o DNS, o 92.168.1.1. Então, ou seja, o meu Linux está com esses 3 serviços aí funcionando, certo? Aí eu dou aqui um ping www.google.com. Pode observar que eu não estou conseguindo pingar no nome Google. Ping 8.8.8.8. Pode observar que está pingando. O que acontece? O serviço de router ele está funcionando, tanto que eu consigo chegar lá no Google no 8.8.8.8. Mas se eu pingo no nome, não funciona. Então, o que eu farei aqui agora com vocês? Eu vou explicar sobre fazer a configuração, a instalação e configuração do servidor DNS. Então, tem 3 tipos de servidores DNS que nós podemos colocar para funcionar na rede. Nós podemos colocar para funcionar um servidor DNS apenas para fazer o cache. O que significa isso? Esse servidor ele vai receber a requisição e ele vai encaminhar essa solicitação. Ele é um encaminhador, então ele faz um cache, tá? O que acontece com isso? Quando você for consultar novamente o mesmo domínio, o seu servidor já vai ter aquela informação. Então, por isso que ele é um cache, ele acelera as coisas. Então, vamos lá configurar o nosso cache, tá? Vou dar um CD, um clear para limpar a tela e eu vou fazer a instalação. Para fazer a instalação dele, eu vou instalar primeiro como cache, ok? Então, para fazer a instalação dele, eu vou instalar o bind, ou bind, né? O bind 9, certo? Então, vamos lá, apt, sempre é bom dar uma atualização, apt update. Atualiza, tal. Ai, ai. Então, tá lá, né? Então, o que nós faremos agora? Eu vou limpar essa tela, vou dar um apt install bind 9. Bom, tá instalado. Instalar é fácil, né? Agora nós vamos configurar ele. Como que nós fazemos para configurar ele? Nós temos que entrar lá no bind, cd/etc /bind. Aí vamos dar um ls. O arquivo que nós queremos configurar nesse caso é esse named.conf. Então vou dar um nano named.conf. Então, o que vai acontecer aqui? Aqui nesse named.conf, eu vou incluir aqui o encaminhamento. Encaminhador forwarders. Qual que é o encaminhador? Eu vou colocar o do Google. Então, coloquei os dois IPs no final, ponto e vírgula, aí eu fecho aqui, ponto e vírgula, ok? Ou seja, quando ele receber uma solicitação para encontrar algum domínio, não é ele, nesse primeiro momento, não é ele que fará a resolução, porque ele vai encaminhar. Quando ele for encaminhar a solicitação, ele vai encaminhar para o primeiro IP do Google e para o segundo IP do Google.
Depois que ele fizer esse encaminhamento, ele vai receber um retorno. Quando ele recebe esse retorno, ele faz a atualização da tabela dele e depois que ele fizer essa atualização, nas próximas solicitações ele já não precisa solicitar novamente no Google. Ele mesmo já vai ter o encaminhamento para ser feito, certo? Então, vou dar um Ctrl+O para salvar, Ctrl+X para sair. Aí eu tenho que reinicializar um byte, porque toda vez que você edita um arquivo de configuração, você tem que reinicializar, certo? Deixa eu limpar a tela, então vamos lá. Systemctl restart bind 9.service. Systemctl restart bind 9.service. E ele deu algum BOzinho aqui, né? Vamos averiguar o que aconteceu. O que será que aconteceu? Deixa eu ver aqui. Name de david.conf. Vamos verificar. ls name.conf mais name.conf.options. Só um minutinho. Nano name.conf.options. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Arquivo errado, pessoal. name.conf.options. Vamos tirar aqui esse encaminhador. Tirar aqui. Tira o comentário. Vamos substituir aqui, ó. 8.8.8. Aí vamos repetir aqui 8.8.4.4 ponto e vírgula. Então aqui, ó, tá certo. Encaminhadores, ele vai encaminhar para o 8.8.8.8, né? E o ponto 4 são os dois da Google. Aí aqui, ó, quando ele fala sobre DNSSEC, quer dizer que ele vai validar, ele vai fazer a verificação de segurança do DNS, tá bom? E aqui quando ele fala sobre, ele escuta IPv6, sim, ele vai escutar IPv6, certo? Então vou dar um Ctrl+O, Enter, Ctrl+X para sair. Aí deixa eu só voltar novamente aqui, nanonamed.conf. Esse name, o que acontece aqui, ó? Deixa eu só apagar isso aqui. Se vocês observar aqui, ó, ele tem aqui o encaminhamento, include, que ele vai ler. O named.conf é o arquivo raiz, né, central do DNS. Aí o que vai acontecer? Quando ele chegar aqui, ó, ele tem o include, que ele vai ler lá o options. Aí quando ele for ler o options, ele vai ver que tem lá o encaminhamento. Aí tem a questão do named.conf.local e defusões. Esses aqui eu vou explicar para vocês logo mais. Mas vou dar um Ctrl+X. Espera aí, tem que salvar, né? Ctrl+C, Ctrl+O, salva porque eu apaguei. Ctrl+X para sair, certo? Vou dar um clear para limpar. E agora, editando o arquivo correto, que é o named.conf.options, aí eu vou reinicializar. Vamos ver se reinicializou, tá certo? Então, agora que eu reinicializei o bind, quer dizer que ele já vai fazer a resolução. Então eu vou voltar aqui na estação e vou dar um teste. Olha aí, ó. Dei um teste no Google e ele já fez a resolução DNS lá para mim, lá no Google, certo? Então eu abro aqui meu navegador. Se eu já estou pingando para fora e já estou fazendo a resolução DNS, se eu abro aqui meu navegador, ó, google.com, aí quer dizer que já estou navegando. Ou seja, por que é importante isso, né? Às vezes você pode colocar o DNS da Google e trabalhar numa rede? Pode, você pode utilizar o DNS do Google.
Só que o que vai acontecer? Toda vez que você precisar fazer uma resolução DNS, você vai estar fazendo aonde? Lá fora, lá na internet. E se você tiver que sair na internet para fazer a resolução DNS, isso aí tem a questão do tempo, né? De você ir, fazer a busca, a resolução e ter um retorno. E se você tem um servidor DNS interno na rede fazendo essa resolução DNS, o que vai acontecer? Você faz a primeira resolução, ele vai buscar lá fora, só que depois disso, toda vez que tiver uma consulta, ele vai fazer a consulta internamente. Então, o tempo de resposta ele é menor, certo? Então, isso foi sobre um servidor DNS de cache, servidor cache. Agora eu vou gravar aqui um outro vídeo explicando para vocês sobre fazer a configuração no servidor DNS local, tá bom?